Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria em nosso coração que nós iniciamos mais um momento devocional. Hoje, sabemos que algumas irmãs estão acompanhando a cruzada de oração da Nacional de Safes. E eu quero aqui também já deixar o meu abraço, às nossas amadas irmãs que estão acompanhando também esse trabalho tão importante promovido pela nossa confederação. Nós vamos então nesse momento orar, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe e que também o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da sua palavra nessa noite. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de saber que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus presente, um Deus que está sempre ao nosso lado e que se importa também, Senhor, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e tribulações. Queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a família do Marcos, também da Adeilza. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, ó Deus. Em especial também colocamos diante do Senhor todas as famílias de nossa igreja. Pedindo, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor venha nos livrar, ó Deus, desta enfermidade, que o Senhor não permita, ó Deus, que nós fiquemos doentes, mas que antes, ó Pai, a sua boa mão, ó Deus, nos proteja. Oramos também, ó Deus, pela família da nossa irmã Marta. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades desse lar. Nós não sabemos, ó Deus, qual é a sua necessidade, mas o Senhor bem sabe. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha atender a necessidade desta família. Oramos também, ó Deus, pela Maria de Fátima, pela família do Valdir também. Queremos apresentar esses lares, ó Deus, diante do Senhor. Se for enfermidade, ó Pai, que o Senhor possa curar, ó Deus, restaurando a saúde. Se for algum tipo de necessidade, que o Senhor possa suprir, ó Deus, com o pão, não permitindo, ó Deus, que dessa forma, ó Pai, eles possam ficar desprovidos do recurso que lhes é necessário, ó Deus. Ó Pai, rogamos que o Senhor abençoe nossa cidade, o estado de Rondônia. Livra, Senhor, o nosso país, ó Deus, dessa enfermidade. Te agradecemos, ó Deus, porque temos visto que o Senhor tem trazido a cura. Hoje, ó Pai, temos muitas pessoas que são curadas, ó Deus, graças aos medicamentos que o Senhor mesmo providenciou. Por isso, ó Deus, também nós externamos a nossa gratidão a Ti, ó Pai. E agora, Senhor, fala ao nosso coração, nos abençoe grandemente nessa noite. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios 6, 25 e 29. Provérbios 6, versículos 25 a 29. Nós vamos meditar nesse texto da palavra do Senhor nessa noite. Provérbios 6, de 25 a 29. Nós queremos tratar nessa noite, meus amados irmãos, do seguinte tema: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A palavra do Senhor assim nos diz: não cobices no teu coração a sua formosura, nem deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vidas preciosas. Tomar alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Amados irmãos, Deus zela pela santidade do lar. Deus zela pela pureza da vida conjugal. E a palavra dessa noite, de uma forma especial, ela é dirigida aos homens, mas também ela pode ser aplicada às mulheres. Deus tem nos chamado, nesses últimos dias que temos refletido em Provérbios, a fidelidade conjugal, a pureza sexual, a nós não sermos manchados pela impureza, pela imoralidade, pela prostituição. No texto de hoje, nós encontramos aqui, meus amados irmãos, uma solene advertência. Deus chama a cada um de nós a guardarmos o nosso coração, para que nós não venhamos a cobiçar o cônjuge do próximo. Eu quero fazer nessa noite aqui, amados irmãos, 3 considerações sobre o pecado da cobiça. A primeira consideração que esse texto nos ensina
é que a cobiça ela tem origem no coração do homem. Vou repetir. A cobiça tem origem no coração do homem. Eu fundamento essa verdade no versículo de número 25, a primeira parte, que diz o seguinte: não cobices do teu coração. Cobiçar é desejar algo alheio. Cobiçar é desejar aquilo que pertence ao próximo. Desejar aquilo que não é nosso. Este é o pecado da cobiça. E eu e você devemos nos lembrar que este é um dos pecados mencionados em Deuteronômio, no Decálogo, quando Deus dá as leis ao seu povo a fim de que o seu povo viva conforme a sua vontade. Falando sobre esse assunto de que a cobiça tem origem no coração do homem, o próprio Senhor Jesus atesta essa verdade. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 e 22, o próprio Senhor Jesus ele afirma: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Notem que o problema não está à nossa volta, não está no nosso derredor. O problema não é a mulher alheia ou o homem alheio, mas o problema é o mal que está dentro do nosso coração. E nós precisamos encarar essa verdade. O problema está dentro de nós. A cobiça, ela tem origem dentro do nosso coração. E nós precisamos lembrar de uma verdade, que a cobiça é um pecado. E todo o pecado nos afasta da presença de Deus. Não estou falando, mais uma vez, é importante enfatizarmos isso, não estou falando de perder a salvação, não é isso. Mas eu quero relembrar que os nossos pecados nos afastam da presença de Deus, os nossos pecados quebram a nossa comunhão com o Senhor. Portanto, precisamos lembrar que mesmo que não seja materializado o pecado, mas ele dentro do nosso coração, ele nos mancha, ele nos suja. E essa sujeira nos afasta da presença de Deus. A segunda lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, acerca da cobiça, é que a cobiça ela desenvolve-se a partir daquilo que nós olhamos. A cobiça se desenvolve a partir daquilo que nós olhamos. Afirmamos anteriormente que a cobiça ela tem origem no coração do homem. O problema está dentro de nós. O problema está na maldade que está alojada, enraizada em nosso coração. Mas a palavra de Deus ela nos mostra claramente que a cobiça ela vai se despertando, ela vai aumentando, ela vai crescendo a partir do momento que os nossos olhos fixam naquilo que não nos pertence, que os nossos olhos passam a desejar coisas alheias. Eu fundamento essa verdade na segunda parte do versículo 25, quando o autor sagrado diz: e nem te deixes prender com as suas olhadelas. Ou seja, na troca de olhar, ali o homem fica preso e ali começa a desenvolver-se, a partir daquilo que ele vê, a cobiça, o mal que já está dentro do seu próprio coração. Eu e você sabemos que os nossos olhos são a janela da alma. E a própria palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom e saudável. Essa verdade nós encontramos em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Olha só como há um paralelismo entre o ensino de Provérbios e os ensinos de Cristo Jesus. Em Mateus 6, 22 e 23, a palavra do Senhor assim nos diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, portanto, meus amados irmãos, nós precisamos compreender com clareza que o mal está dentro de nós e que muitas vezes, quando nós passamos com os nossos olhos a desejar algo que não nos pertence, hoje estamos falando sobre a mulher alheia, sobre o cônjuge de outra pessoa, isso faz com que o mal venha crescer dentro do nosso coração. A terceira e última lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, nesse texto, é que a cobiça ela pode levar ao adultério e o adultério é algo destrutivo. A cobiça
pode levar ao adultério, e o adultério é algo destrutivo. Vejam vocês o versículo de número 26, quando a palavra do Senhor assim nos diz: por uma prostituta o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Como nós temos falado anteriormente em nossas devocionais, o adultério é destrutivo. O adultério muitas vezes traz consequências terríveis. Homens de boa índole, de boa fama, viram-se arrasados e destruídos porque caíram no adultério. Mulheres de boa reputação, até mesmo algumas mulheres líderes de igreja, também viram seu ministério, a sua vida, a confiabilidade dos filhos, o seu testemunho jogado à lama por causa do adultério. Quantas famílias viram seus bens sendo dizimados por causa do adultério? Quantas famílias perderam as suas posses por causa desse terrível pecado? Portanto, meus amados irmãos, eu e você precisamos compreender a gravidade e a seriedade desse pecado, sobretudo porque este pecado afeta a nossa relação com Deus, nos afasta da presença do Senhor. Eu creio aqui, meus amados irmãos, que nós devemos fazer como Jó. Existe uma passagem do livro de Jó que eu acho belíssima, Jó capítulo 31, versículos 1 e 2, que Jó diz o seguinte: fiz aliança com os meus olhos, pois como, os fixaria numa donzela? Que porção, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Olha só a oração de Jó e o compromisso de Jó. Jó diz que ele fez uma aliança com os seus olhos, para que ele não fixasse os seus olhos em mulher alguma, a fim de que ele não perdesse a comunhão com o Senhor, que ele não se distanciasse do Deus vivo. Está aí uma boa oração, está aí um bom compromisso para que eu e você possamos pensar, refletir e fazermos nessa noite. Ainda dentro do nosso texto, é interessante observarmos que o autor sagrado ele compara o adultério com brincar com fogo ou manusear o fogo. E há um ditado que diz o seguinte: quem brinca com fogo aprende-se a se queimar. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Vejam vocês o versículo 27 e 28, quando nós encontramos aqui duas perguntas. O autor diz o seguinte: tomara alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Alguém poderia colocar fogo no próprio peito, sem que todo o seu corpo fosse incendiado, sem que as suas vestes pegassem fogo? É claro que eu e você sabemos que isso é impossível. Ou andará alguém sobre as brasas sem que queimem os seus pés? Pode alguém pisar no braseiro sem que esse se queime? É claro que eu e você também sabemos que isso é impossível. Quem se envolve com adultério se queima. Quem envolve-se com adultério se machuca. Quem envolve-se com adultério sofre as terríveis consequências. É como lidar com o fogo. E com fogo a gente não brinca. Com fogo a gente não brinca. E aí, o texto termina com uma advertência. Se o autor falou sobre o perigo de brincar com fogo, ele fala também sobre a gravidade do juízo divino sobre aquele que trai a mulher da sua mocidade, sobre aquele que é infiel com o seu cônjuge, sobre, podemos afirmar também, a mulher que troca o seu marido por outro. Vejam o versículo 29 quando diz: assim será com quem se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. É claro que o texto aqui se dirige à figura masculina, mas eu não vejo dificuldade nenhuma em fazer uma aplicação tanto para o homem quanto para a mulher. Como eu disse no início da nossa devocional dessa noite, Deus zela pela santidade da família, Deus zela pela pureza da vida conjugal. Homem e mulher devem refletir na sua relação a mesma relação que há entre Cristo e a sua igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 5. Portanto, meus amados irmãos, diante da tão nobre responsabilidade que temos, da tão gloriosa missão que o Senhor nos concede, nós que temos compromisso de servir ao Deus vivo, nós que professamos o nome de Cristo como Senhor da nossa vida, sejamos fiéis
aos nossos cônjuges. Zelemos pela santidade e pela pureza no nosso coração. Vigiemos os nossos olhos. Cuidado, meus amados irmãos, aonde repousam as nossas vistas, para que nós não sejamos manchados pelo pecado, para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor. Que Deus os abençoe. Que o Senhor fortaleça a nossa fé a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, ajuda-nos, ó Deus, a viver em santidade, a honrarmos, Senhor, a nossa esposa, as irmãs também a honrarem os seus maridos. Desejamos isso, ó Pai, a fim de que o Teu nome seja sobre todas as coisas exaltado, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, pureza. Não permita, ó Deus, que nós venhamos a cair, a tropeçar, mas guarda, Senhor, as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos corações, ó Pai. Precisamos de Ti. Vivemos, ó Deus, num mundo tão impuro, numa sociedade tão imunda, Senhor. E às vezes, ó Deus, somos manchados, maculados, nossos olhos veem coisas que não devem ser vistas. Pai, guarda, Senhor, as nossas vidas. Protege-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos como Jó, uma aliança com os olhos, a fim, ó Pai, de que nós não venhamos a trair o Senhor. A fim, ó Pai, de que nós não venhamos, ó Deus, a aborrecer o Senhor com os nossos pecados. Dê uma noite de paz a cada um de nós. Renova, Senhor, as nossas forças para o dia de amanhã e livra-nos, ó Deus, desta terrível enfermidade. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa transmissão. Amanhã, se Deus assim permitir, o presbítero Marcos Chipan, nosso seminarista, estará transmitindo a nossa devocional à noite. Fique com Deus. Um forte abraço. Até domingo pela manhã, às 9 horas, da nossa Escola Bíblica Dominical. Durmam em paz, descanse, que o Senhor abençoe o nosso lar, em nome de Jesus.